Globalizados e globalizadores. O que é globalização? A globalização contemporânea, ela começa em meados da década de 80, quando uma série de medidas de desregulamentação econômica são implementadas durante o governo de Ronald Reagan. Na prática, Ronald Reagan transferiu o poder decisório da presidência dos Estados Unidos da América para a Bolsa de Valores de Wall Street. Não tanto por mérito próprio, mas porque estas eram as pressões do momento. Eu digo não por mérito próprio porque, segundo Noam Chomsky, ele era um bom ator que sabia ler e interpretar o que davam a ele para ler e interpretar, mas ele não sabia muito bem o que estava fazendo. É um tanto diferente de Margaret Thatcher, que sabia o que estava fazendo, e é contemporânea do Ronald Reagan. E ia mais ou menos na mesma direção, ela com consciência de causa, o Ronald Reagan não. Mas, como os Estados Unidos da América se constituíam até então na maior potência do mundo, né, no início do governo Reagan, eles eram os principais credores do mundo. E o processo de globalização iniciado durante o governo Reagan leva os Estados Unidos, já no final do seu governo, a se transformarem os maiores devedores do mundo, né? Por aí nós vemos o tamanho do sucesso que ele teve, não para o povo norte-americano, mas para 1% da população, os mais ricos, não apenas dos Estados Unidos da América, do mundo inteiro. 99% da população do mundo sofre com a globalização. 1% se beneficia com ela, maravilhas. E uma faixa intermediária defende a causa daqueles que se beneficiaram, mesmo que estes não sejam beneficiados e muitas vezes até sejam prejudicados pela situação. Vamos ver isso com calma. Mas antes de falar especificamente nesta globalização, vamos ver outras. Não é a primeira vez na história da humanidade que um povo, uma civilização, um grupo de empresas, um grupo de pessoas se alia e domina outros povos em nome da civilização, em nome de levar a cultura, o saber, enfim. Eu arrolei aqui alguns, que vou falar muito brevemente, né? Eu poderia dizer um pouco sobre a globalização macedônica. Após a Grécia derrotar os persas e entrar em disputas internas, particularmente entre Atenas e Esparta, ela ficou enfraquecida à dominação macedônica. Começa com Filipe II, que morre pouco tempo depois de estabelecer na Grécia o primeiro império, né, macedônico, e Alexandre, filho dele, leva este império à sua maior expansão. Os sucessores de Alexandre mantém este império como possível até praticamente a ascensão do Império Romano, quando já o Império Macedônico estava entrando em decadência, o Império Romano começa a despontar. Mas a globalização macedônica, que toma conta praticamente de todo o sul da Europa, norte da África, Palestina, só se detendo ali na região da Índia, onde consta que Alexandre haveria encontrado uma civilização muito mais antiga e superior àquela que ele pretensamente representava, e diante de elefantes e uma força bélica surpreendentemente superior à que ele imaginava, ele recuou. A partir do ano 27 da nossa era, na Península Itálica, os romanos começam a se estabelecer, aos poucos vão crescendo, se desenvolvendo, eles criam um mito, né, e a formação de um mito multitudinário de superioridade em relação a outros povos. Ele tem um elan de levar, né, determinados povos e civilizações adiante, né, embora isto seja um mito, portanto, não é fato, é uma criação, é um construto social voltado a impor, né, a hegemonia.
Então, do ano 27 antes da nossa era até o ano 476 da nossa era, a civilização romana se expande de maneira surpreendente, cresce enormemente, né? Ela se espalha por todo o continente europeu, a Gália, onde hoje é a França, a Espanha, a Bretanha, todo o norte da África, né? Cartago, né? Onde, enfim, ficava uma civilização também muito importante, também muito relevante para aquela época. O domínio romano, né? A globalização romana, leva a civilização romana a povos bárbaros e atrasados até limites máximos da sua fronteira, né? Representavam o ápice da civilização da época e tal. Segundo Nietzsche, o surgimento do cristianismo dentro do Império Romano mina moralmente as cordas do Império Romano, mina o Império Romano, a moral de escravos, porque o cristianismo ele cresce principalmente entre aqueles banidos da sociedade, presidiários, escravos, enfim, trabalhadores braçais, pessoas que têm uma forma diferente de moralidade daquela moralidade do guerreiro, do dominador, do poderoso. Segundo Nietzsche, a moral de escravos que surge com o cristianismo mina o Império Romano por dentro. E por fora ele é atacado por povos bárbaros, pressionados pelos hunos, pressionados por inclemências climáticas, as mais diversas, né? Então, degeneração moral interna, essa moral cristã que começa a surgir e dilapida toda a liberdade da moralidade politeísta até então vigente no Império Romano. Esse choque faz com que o Império Romano sucumba e aí se impõe a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que durante 1000 anos impõe os seus valores à Europa. Eu chamaria de globalização católica apostólica romana. Vai de 476 até a Renascença. Na Renascença começam 1500 e qualquer coisa, descobrimento da América, 1492, enfim, assassinato de o assassinato de Giordano Bruno, o processo sobre Galileu Galilei e tal, não é? As obras de Leonardo da Vinci, as obras de Shakespeare na Inglaterra, não é? Todo o Renascimento, ele põe em questão os valores da Igreja Católica, resgatando valores greco-romanos antigos, em muitos casos, né? E com isso a civilização católica, a globalização católica se encerra, mas durou 1000 anos, foram 1000 anos de trevas na Europa. Não havia licença, não havia perdão, nem salvação fora da igreja. Assim como hoje, não há salvação nem perdão fora do neoliberalismo e da globalização de Wall Street. Mas isso é temporário, isso passa. Resta saber se nós vamos estar aqui quando isso acabar. Tomara. Em 1917, Lenin lança Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Para o ouvinte atual, né, pode parecer que estivesse elogiando o capitalismo, etapa superior. Não, na pena do Lenin não há elogio possível à exploração burguesa do homem pelo homem. O que ele estava dizendo é equivalente a um inquisidor jesuíta que dissesse assim: possessão demoníaca, etapa superior do satanismo. Lenin estava fazendo uma descrição, não é? O capitalismo da livre concorrência chegou aos seus limites e agora era o momento da formação de cartéis e trustes. Os trustes são empresas que se associam e controlam todos os processos produtivos, desde a extração da matéria-prima, a produção, até a sua circulação no mercado. E os cartéis são associações de cavalheiros, e aí que está o problema,
que discutem entre si, estabelecem áreas de influência, preços, onde vai se comercializar o que, a que preço e tal. Não é? Esse acordo é de cavalheiros até que, de repente, passa a não ser mais interessante e explode a Primeira Guerra Mundial. Sobre isso fala Lenin em seu livro O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Nesse sentido, nós podemos dizer que a globalização contemporânea é a etapa superior do capitalismo, é a etapa mais avançada a que chegou o capitalismo desde que ele existe, né? Suas normas foram estabelecidas de acordo com o que está acontecendo no mundo hoje em meados da década de 80, quando Ronald Reagan assumiu a presidência e transferiu todo o poder decisório da presidência dos Estados Unidos, da Casa Branca, para Wall Street. Então, o que entrou para a história com o nome de Consenso de Washington não foi consenso porque não houve um grupo de empresários e trabalhadores do mundo inteiro sentados, por exemplo, em fóruns mundiais como a da ONU, né, discutindo quais são, enfim, os interesses de cada grupo, de cada pessoa, de cada nação nesse processo. Não, o que houve foi uma imposição de Wall Street através do Fundo Monetário Internacional, estabelecendo 10 parâmetros que são os seguintes. Eu vou ler rapidamente e descrever a seguir. Desregulamentação com afrouxamento de leis econômicas e trabalhistas, investimento estrangeiro direto, por investimento entenda-se especulação, não é? Sem restrições, redução de gastos públicos, os países devem se ajustar, devem fazer o dever de casa. Então eles, como professores, passam para as nações subdesenvolvidas, que eles promovem a emergentes, né? De subdesenvolvidos passam a ser chamados de emergentes, para ficar mais bonitinho, né? Dão uma piorada, quando eram subdesenvolvidos são um pouquinho melhor do que agora, que são só emergentes, né? Devem reduzir os gastos públicos com saúde, educação, segurança, saneamento, infraestrutura, devem privatizar as empresas estatais e as empresas passam a ser privadas. Agora explora-se toda atividade que antes era provida pelo Estado é explorada pelas empresas multinacionais. Deve-se promover uma reforma tributária que precisa ainda ser fiscalizada para que os impostos não incidam sobre os mais ricos, que incidam mais sobre os mais pobres, e nós somos testemunhas disso. Nós pagamos impostos cada vez que compramos alimento, compramos remédio, pagamos pela energia, pela roupa que usamos, em tudo está embutido o imposto. E para as pessoas que estão no topo da riqueza, né, essas coisas do cotidiano não pesam tanto no seu orçamento. Pesa no orçamento das pessoas que trabalham, e as pessoas que trabalham pagam o preço da globalização. Há poucos globalizadores e muitos globalizados. Nós estamos do lado dos globalizados, lamentavelmente. Deve-se praticar o câmbio de mercado, então as moedas fortes, chamadas de fortes, como o dólar e o euro, né, devem ter cotações privilegiadas em detrimento das moedas locais. A moeda do globalizador deve ter precedência sobre a moeda do globalizado. No início, era pregada uma paridade. Você deve se lembrar do Plano Cavalo na Argentina, né, que criou a paridade do peso argentino com o dólar norte-americano, imitado aqui no Brasil pelo Plano Real, que criou uma paridade entre o real brasileiro e o dólar norte-americano. A mesma coisa aconteceu no México, na Venezuela, na Bolívia, no Chile, na Nicarágua, tudo por ordem desse consenso de Washington, pela imposição. Deverá haver uma abertura comercial, não é? O capital financeiro, ou seja, a especulação, deve ter liberdade de transitar, particularmente no que tange a remessa dos seus lucros para os seus países de origem, do país globalizado para o país globalizador. Os juros devem ser juros de mercado. Em outras palavras, o que eles querem dizer é que os países globalizados devem praticar altas taxas de juros e os países globalizadores devem ter taxas protecionistas de juros. Quanto está o juro
o juro praticado pelo Banco Central norte-americano hoje? Não chega a 2%, é 1% por aí. Quanto está o juro do Banco Central brasileiro hoje? 10% ao ano. Né? Então, essa é uma das normas, das imposições de Wall Street, no que se chama de consenso de Washington. O que eles chamam de juro de mercado é: o país globalizado deve cobrar juros altos e o país globalizador, juros protecionistas, juros baixos. E, finalmente, o direito à propriedade intelectual. Aqui tem uma pequena armadilha. Pouca gente seria contra, enfim, o direito que você tem sobre algo que você produziu intelectualmente, direito de propriedade intelectual, não é isso? Mas não é disso que se trata. Aqui está se tratando de vidas humanas. Dentro do conceito de propriedade intelectual se incluem vacinas desenvolvidas por determinados laboratórios, medicamentos, se incluem sementes necessárias para a manutenção da vida humana. As pessoas precisam se alimentar, sementes, alimento, né, medicamento, vacina. Então, o globalizado não tem liberdade de produzir o necessário para a sua sobrevida, o bem-estar do seu povo. E o globalizador deve fornecer a preços de mercado essas coisas que têm propriedade intelectual registrada. Entrando em detalhe na medida do possível, eu chamaria a atenção para essa questão da redução dos gastos públicos, no sentido de que reduzem-se os gastos públicos. Talvez, se você tem a minha idade ou está por aí, você deve se lembrar de um tempo em que professores e médicos tinham respeito de outros cidadãos do nosso país. E isso acontecia em todos os países do mundo, né? Na América Latina, em geral, na África, nos países globalizados, médicos e professores perderam o prestígio, né? Completamente, perderam o prestígio, perderam, pior ainda, as boas condições, manter boas condições de vida salarial, condições de dignidade, de honradez, dignidade humana, né? Eu cheguei a conhecer juízes de direito que prestaram concurso para o magistério público, porque o magistério público na época pagava melhor do que a magistratura. Hoje em dia isso seria impensável, até irracional imaginar que um dia foi assim, mas foi. Quem é mais velho deve se lembrar, né? Os mais jovens devem ficar espantados. O quê? Um professor ganhava mais do que um juiz? O dobro.